Bom dia a todos. Queria primeiro pedir desculpas, porque eu cheguei atrasado, acho que a mesa adiantou, eu tinha um táxi marcado para chegar aqui 11h20, 11h30. Quando cheguei já estava acontecendo, eu estava numa reunião lá no departamento meu da FAO, mas felizmente deu para pegar aqui quase a totalidade de todas as falas. Queria agradecer ao Nassif pela honra desse convite, participar de um fórum que eu sempre acompanho, eu acho muito importante, e dizer que é delicado falar por último nessa mesa, depois do Fernando, que é um amigo e que vem segurando aí o rojão de dirigir e coordenar a questão urbana numa cidade que nem São Paulo, que é praticamente uma coisa impossível, mas que vem fazendo isso de forma muito competente, numa gestão que eu queria dizer desde já, que sempre fazendo as críticas que eu acho importantes, eu apoio incondicionalmente. Então, eu queria reforçar aqui o que foi apresentado e deixar claro o meu apoio à gestão atual. E a Hermínia, depois da Hermínia, que além de minha amiga, é minha professora, foi minha orientadora, fundadora do laboratório que eu participo hoje, e certamente a maior referência em urbanismo e habitação hoje no Brasil. Então, depois dessas duas falas, para mim fica um pouco complicado. Eu vou tentar fazer uma fala, talvez menos de proposições técnicas ou questões técnicas, até mesmo do ponto de vista da gestão e do governo, até mesmo que eu acho que o Fernando já fez isso muito bem, mostrando pontos bastante precisos. Eu queria tentar falar um pouco mais, talvez um pouco na linha do que a Hermínia falou, mas tentando abrir um pouco para outros caminhos, sobre a necessária mudança nas mentes de todos nós, brasileiros e paulistanos. Eu peguei como mote para falar disso o título, a questão que o Nassif coloca de uma cidade ou de uma metrópole agradável, e eu fiquei pensando de que metrópole nós estamos falando e agradável para quem, Eu acho que esse é sempre a grande pergunta que aparece aqui para a gente. Então, para começar, só descobrir para onde eu tenho aqui. Para começar a falar disso, acho que a gente precisa entender, antes de mais nada, que as cidades no capitalismo, e o Fernando já falou isso várias vezes, elas são sempre um antagonismo entre os interesses do mercado, que utilizam a cidade pelo seu valor de troca, pela possibilidade da cidade ser o seu instrumento de reprodução do capital, e a sociedade civil, organizada ou não, que vê a cidade pelo seu valor de uso. Portanto, o termo cidade agradável, ele é muito mais um referente à sociedade civil, que vê a cidade pelo seu valor de uso, do que aqueles que fazem da cidade um instrumento, vamos dizer, de negócios, e que o agradável é um acessório, que pode eventualmente vir se ele combinar ali com o empreendimento, com a lógica do empreendimento. E quem media isso tudo, evidentemente, nas sociedades modernas é o Estado. O Estado, na verdade, tem uma importância fundamental na cidade, porque é o Estado que produz socialmente, vamos dizer, ele produz as localizações. As localizações na cidade nada mais são do que os lugares com infraestrutura, que fazem a cidade ser cidade. E é por isso que uma localização como a esquina onde nós estamos aqui é muito mais valorizada do que uma localização no Jardim Ângela, porque a infraestrutura urbana, a cidade que existe em torno dela, é significativamente mais importante. E quem produz essa localização, essa infraestrutura, é o Estado, ou seja, somos todos nós. E uma das grandes perversidades e contradições da cidade capitalista, não só de São Paulo, não só do Brasil, pode ser de Londres, de Paris, de onde vocês quiserem, é que esta produção de localizações que é feita pela sociedade por meio dos nossos impostos e pelo Estado, ela gera valorização, aumento de preço e, portanto, ela é apropriada apenas por aqueles que têm a possibilidade e a capacidade financeira de fazer. Portanto, a lógica da cidade capitalista, ela tem essa perversidade que ela produz uma cidade que é coletiva, mas que é apropriada individualmente, e cabe ao Estado tentar desfazer esse desequilíbrio. Muito bem. Então, na verdade, a questão é que, naturalmente, nós tendemos sempre a ver a cidade como uma soma de privilégios. O Chico Buarque, naquele disco Saltimbancos, ele usa uma frase que eu acho muito boa, porque ele diz assim: a cidade ideal para o cachorro é a que tem um poste por metro quadrado. Então, a gente tende a ver a cidade como ela sendo agradável para nós, para mim, eu poder levar o meu filho para a escola, eu poder fazer as coisas de maneira agradável para mim. Quando que nós, urbanistas, temos um problema de tentar mostrar que as cidades agradáveis
são as cidades coletivas, democráticas e solidárias. Essas são as cidades realmente agradáveis, mesmo que a gente tenha que abrir mão um pouco de ter um poste por metro quadrado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu largar alguém aqui no Morumbi às 8 da noite, ou no Baixo Rua Augusta às 8 da noite, vocês vão sentir imediatamente que não é a riqueza que produz a boa cidade, porque vocês vão se sentir muito mais inseguros e de um espaço muito mais agradável no Morumbi, recheado de muros, lança-chamas, grades, cercas elétricas, do que no Baixo Augusta, com prostituição, comércio de rua e um monte de gente fazendo aquilo lá ter vida, né? Ter vitalidade. Então, tudo isso nos faz dizer que a gente precisa entender a questão da natureza do Estado. O Estado tem um papel fundamental, por isso a importância da fala do Fernando e da presença dele aqui, e do prefeito aqui, mas a verdade é que nós temos uma contraposição no Brasil. A Hermínia, como professora, nos ensina sempre um texto do Schwartz que chama As Ideias Fora do Lugar, para dizer o seguinte: nós muitas vezes aqui nos referimos a uma coisa que não é exatamente aquela que nós temos aqui, ou que aqui é aplicada de maneira um pouco contorcida em relação ao original. E nós, quando falamos em política pública, nós nos referimos a um Estado que trabalha o público pela ideia de um Estado que não é exatamente o nosso, mas é sim o Estado do bem-estar social, criado na Europa na pós-revolução industrial, e que tem um papel muito específico, por X razões históricas que não daria tempo de explicar aqui, mas que tem um papel muito específico na regulação da economia e na regulação do urbano. O Walter Gropius, um grande urbanista do modernismo, ele dizia o seguinte: casa com jardim, piscina e o dálmata que chega correndo no final do dia para lamber o dono, e isso é uma coisa que fica na periferia. Essa é uma forma burguesa da casa que é muito agradável, mas ela não é social, ela não é coletiva. Nós temos que, para ter uma boa cidade, nós temos que racionalizar o uso da infraestrutura que é paga pelo Estado. Portanto, temos que se colocar no centro da cidade, onde há infraestrutura, o máximo possível de pessoas, de todas as pessoas, os que têm muitos salários muito altos e os que têm salários muito baixos. Só que no Brasil nós temos um Estado de uma outra natureza. Raimundo Faoro, Sérgio Bar de Holanda e tantos outros, Florestan Fernandes, já trabalharam muito a ideia de que nós temos uma sociedade, um Estado patrimonialista, então é por isso que as cidades europeias, elas têm essa cara. Isso aqui é Barcelona, muita gente muito apertada, mas com muita cidade para usufruir. Não precisa viver em grandes apartamentos, porque tem o parque público, o playground público, a escola pública, o centro de esporte público. Pode ser Barcelona, pode ser Paris, elas têm sempre essa cara. Agora, no patrimonialismo as coisas são um pouco diferentes. A sociedade patrimonialista é aquela que colocou, pelas suas razões históricas e por questões de uma herança colonial escravocrata mal resolvida, a predominância absoluta da propriedade como valor central nessa sociedade. A imiscuição permanente entre o que é o público e o privado. No Brasil nós não temos o público. A política pública nunca ela é pública de alguns, pública de um determinado setor. Ela não é para toda a sociedade. Uma confusão e promiscuidade permanentes entre o que é o legal e o ilegal. Vocês vão me dizer, por exemplo, que construir uma casa em cima da praia é uma coisa ilegal. Mas se vocês forem para Fortaleza e pegarem, para Natal, e pegarem a Avenida Costaneira lá, da Costeira lá, vocês vão ver 8 resorts que foram construídos em cima da praia. Então, e eles estão lá, não vi polícia lá nenhuma para fechar o resort. Está lá bonitão, funcionando. Então ele é legal. Então, o que é legal, o que é ilegal exatamente no Brasil? É ilegal eu manter o imóvel vazio durante 20 anos, que a Hermínia falou, no centro da cidade, sem fazer uso da função social da propriedade? Mas então por que o juiz dá a reintegração de posse imediatamente? Mas por que ele não faz isso com condomínios de luxo que nós temos em São Paulo, na periferia, lá pelos lados de Barueri, se vocês me entendem, que ocupa 30% da sua área do patrimônio da União de terra indígena? Mas nunca vi polícia fazendo reintegração de posse lá. Então essa confusão é uma outra característica do patrimonialismo, além da questão das relações familiares que são levadas ao âmbito social, que é o homem cordial, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Mas o fato é que com isso, nós temos um modelo de desenvolvimento urbano no Brasil, que é esse que eu pus aí, em que você sempre tem um centro da cidade que recebe todos os investimentos em infraestrutura e que vai crescer para algum lado. O Flávio Vilaça já mostrou isso num livro muito importante, chama O Espaço Urbano no Brasil,
Brasil, em que toda a infraestrutura de transporte, geralmente de carro, vai ser levada. E outra parte da cidade de classe média, ela vai male se organizando, que aqui em São Paulo é mais para a Zona Leste, à medida que ela vai se enriquecendo. E os pobres eles ficam nos interstícios dessa cidade, mas eles vão sendo pouco a pouco expulsos e logo chegam nas áreas que deveriam ser preservadas, que são as áreas de preservação ambiental dessa cidade. Então, se vocês puserem isso no mapa, vocês vão ver que é gritante. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Eu misturei aqui alguns mapas antigos produzidos pelo professor Chaba Dak e uns mapas mais recentes produzidos pelo professor Flávio Vilaça e pela Silvana Zione, que eu vi que está aqui. Então, ela já vai assim, ver que o trabalho dela é bem aproveitado. Então, isso aqui é o chamado setor sudoeste da cidade de São Paulo. É onde você tem a maior taxa de emprego. É onde você tem mais de 50% da população ganhando mais de 25 salários mínimos. É onde você tem, e é isso que foi a Silvana e o Flávio que fizeram, é exatamente onde você tem o menor grau de vulnerabilidade social. É exatamente onde você tem o maior índice de desenvolvimento urbano. É exatamente onde você tem, olha, vejam só, como diz a Silvana e o Flávio, até mesmo a natureza a gente é capaz de transformar, porque é o lugar onde você tem temperaturas mais amenas, porque tem mais árvores. Então, até a temperatura nós somos capazes de produzir e fazer que ela seja melhor aqui do que ela é lá sei lá, em Cidade de Tiradentes. E olha só, é exatamente nessa área em que todos os investimentos de transporte foram feitos durante décadas e décadas. Aí vocês vão falar, mudou, porque agora o metrô não está mais aí. Não, a nova linha do metrô, ela faz isso, ó, só para vocês se situarem. Ela é mais no coração dessa área impossível. Né? Então, o resultado disso é que essa área, coincidentemente, é a área que não tem favela. Coincidentemente, essa área é a área que não tem pobres. Coincidentemente, essa área é a área que não tem negros. Nós produzimos no Brasil cidades do apartheid social e racial, assim como a África do Sul fazia, amparada por uma lei. Mas nós nem de lei precisamos, nós somos tão eficazes na nossa estruturação social perversa que a gente nem de lei precisa para fazer isso que está sendo feito no Brasil. E vocês querem ver, ou melhor, nós precisamos de leis invertidas, leis sutis, como aquelas, o amarelinho que está ali, e indica exatamente onde estão as zonas exclusivamente residenciais, ou as Z1s, desde a década de 70 indicadas em São Paulo, ou melhor, desde 1890, quando o plano de conduta aqui da Paulista já determinava, ali para você morar, nessa zona onde não tem pretos, não tem pobres, e só tem ricos, e só tem emprego e tudo mais, você só pode morar se você tiver um terreno de mais de 250 metros quadrados. Então a lei determina a segregação urbana no Brasil. Agora, disso resulta que nós temos cidades incríveis, agradáveis, se nós estivermos falando dessa cidade. Mas nós temos, por outro lado, essa cidade que ocupa 60% do território, 50% do território, e que é igual no Brasil inteiro. Isso não é São Paulo, isso é Salvador. Né? Quando os jovens vão fazer intercâmbio com 16 anos nos Estados Unidos e levam a foto da cidade, eles levam da Paulista. Falam, this is my city, mammy. Devia levar isso daqui. Falar, this is my city, né? Fortunately, eu não moro lá, mas é essa a minha cidade, né? Muito bem. E aí vocês reparem que nesse lugar, que é o lugar que tem mais infraestrutura urbana, que é o lugar que teve todos os investimentos, deveria ser isto. Se o Estado brasileiro fosse o Estado que fizesse a política pública. Mas como o Estado é patrimonialista, é isto. A região de maior infraestrutura da cidade de São Paulo, entre a Estados Unidos, a Brasil, a Rebouças e a 9 de Julho, ela é ocupada por mansões que têm dálmatas, piscinas e gramados. Essa é a lógica da nossa urbanização. Agora, o problema todo é que isso que eu estou falando parece óbvio, mas não é. Porque vamos tentar entender qual é a interpretação da cidade que a classe dominante faz. E para isso vamos usar os meios da classe dominante de divulgar a sua ideologia, as suas ideias, os seus pensamentos. Eu tampei quem é que falou isso, mas quem for esperto vai poder imaginar do que se trata, né? Então você tem lá em cima, sutilmente, câncer subliminar, né? E aí veja bem a visão que se passa. Essa é a visão que está na mente dos brasileiros. A cidade bonita, colorida, com arquitetos como Niemeyer e o Franz Repp ali no Edifício Itália, com as zonas exclusivamente residenciais, seus dálmatas e suas piscinas, ela está sendo ameaçada
por um cerco da periferia. E vejam só o que foi escrito aqui. Isso aqui tem alguns países que eu desconfio, que talvez na Noruega isso aqui pudesse dar prisão, mas tudo bem. O sujeito escreve o seguinte: estes bairros estão sendo espremidos por um cinturão, veja bem, de pobreza e criminalidade. Você sabe que no Brasil, pobre é criminoso, né? Então é isso, quer dizer, lá em casa roubaram o colar de pérolas da minha mãe, e eu tenho certeza que foi Dona Neuza, que é negra e pobre, trabalha lá há 25 anos dormindo em casa. Veja o filme, aliás, né? Como é que chama? Ela chegou, tá? A que horas ela volta? Foi ela que roubou, porque ela, né? Depois descobre que foi o dálmata que comeu, né? Mas enfim. Isso da... O bom do urbanismo brasileiro é que você, quando é urbanista, você pode fazer stand-up tragedy, né? Não é comedy. É humor negro, né, que a gente faz. Muito bem. E aí o que tem de pior nessa história é que se vende a ideia que nós temos uma urbanização ruim, péssima, horrível, cinzenta, em que se mistura a criminalidade, que está ameaçando o quê? Uma urbanização maravilhosa, bonita, com prédios coloridos. E isso é uma tremenda enganação. Porque a urbanização dos ricos, ela é horrorosa. Ela é segregadora, ela é dos privilégios, ela não se importa com nada, nem mesmo no fato de criar verdadeiros muros da vergonha que já apareceram em revistas pelo mundo, junto com o muro dos Estados Unidos com o México, o muro da Palestina. Tá certo? Nós temos uma situação urbana da riqueza, da urbanização da riqueza, que é, a Hermínia já falou, voltada para o automóvel. O sujeito que tiver a pé aqui e quiser atravessar, morreu 20 vezes. Não existe a possibilidade de você ter prioridade para a cidade. É a prioridade do carro, é a falta de regulação urbana que permite que o mercado faça qualquer coisa em nome do adensamento, porque adensamento construtivo, de você, populacional, de você pôr muita gente morando, é uma coisa. Você adensar construtivamente, fazer 2 por andar com 3 pessoas morando, não é adensamento populacional. Isso aqui é fazer negócio da cidade e destruir os bairros com uma verticulação descontrolada e absolutamente não regulada. É um urbanismo da impermeabilização. Estou sendo injusto, né? Aqui tem um pouquinho de área verde. Ó. Então você impermeabiliza tudo, né? E aí você faz uma tragédia ambiental e todo ano fica a CBN na hora das enchentes, liga para a gente, né, Hermínia? Professor, o que nós podemos fazer? Olha, pega a gravação do ano retrasado, anterior, e põe aí, não precisa entrevistar de novo. Nós já falamos 200 vezes o que acontece. É a cidade dos muros que renega a rua, onde não existe mais rua, porque eu me protejo atrás dos meus muros, que me dão tudo aquilo que a cidade deveria oferecer coletivamente. Olha a piscina, olha o gramado do Dow, multiplicado por 100. O cara nem mesmo com o vizinho pode dividir piscina. A piscina é minha, né? Então é um negócio assim, e o sujeito que está aqui, se ele quiser vir para cá, a fruição urbana, que é um termo que os arquitetos gostam muito, ele precisa andar 3,5 km para poder chegar lá. Tá certo? É uma urbanização dos muros, das grades. É uma urbanização da vergonha. Então, na verdade, o que é importante, a Hermínia com certeza já falou disso, é que não é por falta de leis. Nós temos lei de sobra, o Fernando acabou de dizer. Em São Paulo temos até lei de mais. Não é por falta de soluções técnicas. Nós temos 30, 40, 50 anos de pessoas trabalhando intensamente nas soluções para esses problemas. Seja do ponto urbanístico, como seja do ponto da urbanização dos bairros mais pobres. Nós temos soluções para tudo quanto é lado. Não deveria ser por falta de dinheiro, porque nós estamos atrás da Inglaterra enquanto economia no mundo. Então qual é o problema? A verdade, a gente tem que se perguntar se a nossa sociedade está preparada para produzir cidades não pela lógica do privilégio, mas pela lógica da solidariedade urbana. Esse é o grande desafio, porque nós produzimos isso, e nós chamamos isso de cartão postal da cidade. Mas isso tem um pequeno detalhe: por aqui só passa carro. E os carros são utilizados por 30%, como a Hermínia já falou, dos paulistanos. 70% andam de ônibus, a pé ou de bicicleta. Mas não pode. Eu fui uma vez lá no César Tralha, aqui no SPTV, que está construído já e que fica aqui, e aí eu conversei com a faxineira da Globo. E eu perguntei, onde a senhora mora? Ela falou, eu moro aqui no Real Parque. Ela morava a 232 metros do trabalho, a nado.
Aí eu perguntei, quanto tempo a senhora leva para chegar aqui? Ela falou, em dia de chuva, 1h15, se não tiver chuva, 45 minutos. Porque ela tinha que descer até a Ponte do Morumbi, que está mais ou menos à altura dessa mesa, e voltar pela Berrini para chegar lá na Globo. Porque para ela e para todos os pobres do Real Parque é proibido, com uma barreira, que é uma ponte que custou milhões e é o cartão postal da cidade, a travessia dessa ponte para ir trabalhar. Porque incomodaria o bairro global da cidade de São Paulo, que fica justamente aí em cima. Enquanto isso, para os pobres, nós fazemos coisa, olha só que bonito, né? Diversidade construtiva, isso aqui não é de 1980, isso aqui é de 2000 e agora, 2010, 2011, né? Minha Casa Minha Vida. Nós continuamos fazendo o quê? Sempre deixando os pobres naquele bairro que nós carinhosamente chamamos de PQP, né? Isso é uma foto que a Hermínia trouxe lá de Goiás, né? É tão longe da cidade. Aqui a moça falou para o marido, vai lá comprar uma aspirina que eu estou com dor de cabeça. Ele foi, nunca mais voltou, está procurando até hoje a cidade. Tá certo? É inacreditável que a gente produza isso e a gente queira falar em soluções para as cidades. Agora, na hora que se fala em soluções, que são essas, o pessoal reclama. O pessoal chia, eu não pus aqui que eu não tive tempo, mas eu vou mostrar para vocês, quando se tenta fazer isso, porque essa não é a melhor solução. A melhor solução é essa daqui. 80 mil passageiros, hora sentido. Mas nós fizemos metrô nos últimos 20 anos em São Paulo ao ritmo de 1,5 km por ano. Agora começou a acelerar um pouquinho, mas assim mesmo as estações que iam ficar prontas em 2015 já foram mandadas para 2018. Isso aqui não cria obstáculo urbano na cidade. Só que precisa de 100 milhões de dólares por quilômetro para fazer. Então, uma solução alternativa para cidades menores é o VLT, o bonde, etc. e tal, que pouquíssimas cidades pequenas ou médias no Brasil estão usando, porque elas continuam fazendo anel viário. E nas grandes cidades, que nem em Bogotá, por exemplo, foi feito, uma solução a gente fazer os corredores. Mas na hora que se tenta fazer o corredor, e por que nenhum prefeito faz? E agora eu vou falar bem do prefeito que falou aqui. Porque o prefeito e o governador não faz, porque fazer metrô, fazer corredor de ônibus, leva mais do que 4 anos. Vai além da sua gestão, então o cara não faz, porque ele na hora que ele vai ter que se reeleger, está o buraco do metrô lá, atrapalhando todo mundo. Então o cara fala, pô, eu não vou, é um suicídio político. O cara que quiser governar bem no Brasil, tem que governar e tem que se descolar da sua problemática imediatista de reeleição. Infelizmente é assim. Porque na hora que se tenta fazer isso, vem a capa de outra revista, eu queria ter posto aí, que é uma outra revista semanal, que faz essa capa falando assim, Haddad achava mesmo que o paulistano deixaria o carro em casa? Não, não achava. Mas vai forçar que deixe horas bolas, porque nenhuma cidade do mundo hoje se sustenta pelo modal do carro. Pelo simples fato que se nós nos democratizamos e tivermos um avanço econômico, isso precisa avisar para a indústria automobilística inclusive, o carro não se comporta na cidade, porque eu não posso multiplicar o espaço que ele utiliza. E a energia que ele gasta, a poluição que ele produz, não só para ser feito como quando ele anda, pelo número de pessoas individual que está em cada carro. Nenhuma cidade suporta ambientalmente isso. O que foi a locomotiva da urbanização no mundo do século XX, hoje em dia, está claro e absolutamente comprovado para todos que ele não se sustenta. Então nós precisamos dessa mudança. Só que essa mudança, ela leva, imediatamente, ela leva uma reação violenta daqueles que se sentem prejudicados pelo fim de privilégios. E aí, quando a gente vai tentar fazer essa cidade, a gente consegue, mas ainda, olhe lá, por enquanto é nos bairros que ainda pegaram o glamour da coisa e gostam de um parklet, de uma ciclofaixa, né, etc. e tal. Mas quando a gente consegue fazer, e quem dera a gente pudesse fazer isso em toda a cidade, a gente tem, de fato, condições de melhorar e tornar essa cidade mais humana e mais agradável. Agora, o problema é que tem que poder fazer isso, não só nos bairros ricos, mas em todos os bairros, e é muito difícil, porque a cidade se espraia, a cidade vai crescendo. Uma coisa é colocar ciclovias, eu vou crescendo, eu começo no centro, ela ocupa tudo, na medida que isso aí vai se tornando cada vez mais distante, mais amplo, se torna mais caro, mais complicado. As mesmas coisas com os corredores de ônibus, que o plano diretor muito corretamente coloca como estruturadores da cidade, do adensamento. Ele está ótimo, o plano está aí, a gente tem a lei, ela foi feita. Agora, eu não tenho nenhuma garantia que o próximo prefeito ou o seguinte vá construir esses corredores.
Então, o que está no papel para se tornar realidade precisa de uma mudança na mente de nós todos, que elegemos os próximos, todos os prefeitos, e que vamos poder fiscalizar por uma cidade que seja uma cidade que não tenha esses desequilíbrios. Ou o que a Hermínia já falou, o fato de nós termos nas cidades brasileiras 5 milhões de unidades vazias nas áreas centrais para um déficit habitacional de 6 milhões de habitações. E o juiz manda tirar. E ainda no Rio de Janeiro, o cara no Rio de Janeiro mandou tirar o grupo que estava naquele negócio que desmoronou de um lixão em Niterói há 2 anos atrás, que se organizou, ocupou um prédio que era do Flamengo, porque o Flamengo eu achei que fosse time de futebol, mas pelo jeito é empreendedor imobiliário, que se associou a um cara que vocês conhecem bem, que chama Eike Batista, que ia fazer um hotel, mas não fez e o negócio ficou vazio. Os caras ocuparam, o juiz mandou a polícia ir lá, a moça teve que parir o filho no banheiro enquanto o policial dava porrada na porta, e o sujeito passando no calçadão do Flamengo com o cachorro falou assim, é isso aí, tem que dar porrada nesse bando de vagabundos. Essa questão não é resolvida com política pública, ela é resolvida com uma mudança nas mentes da nossa sociedade. Nós precisamos de uma mudança muito mais profunda do que nós estamos falando apenas nas soluções técnicas. Então, na verdade, soluções nós temos. Está aí o Hector Villec, um projeto incrível que ele fez em Osasco, de urbanização de favela. Nós já temos mais do que soluções apontadas para isso, soluções para transformar bairros periféricos precários em bairros com comércio. Isso aqui é um projeto da PABIRU, que foi feito para o nosso laboratório, e assim por diante. Então, na verdade, a gente precisa mudar o modelo de produção das cidades brasileiras, que infelizmente se reproduz em todas as cidades. E o mais desgraçado é quando a gente vai para cidades médias e pequenas, como eu já falei para vocês, elas reproduzem esse modelo hoje, elas não estão mudando. Então, qual é o modelo? Prioridade para o carro. Vai para Ribeirão Preto, para Bauru, para qualquer cidade que vocês quiserem, está lá o anel viário, está lá a Via Expressa em beira em margem de rio, a Marginal, em Sorocaba tem lá a sua Marginal, todo mundo faz a mesma coisa. Com um transporte público ineficiente e controlado por cartéis empresariais, sempre a mesma coisa. Coleta de lixo sob controle de cartéis, planos diretores que se subordinam à lógica do capital, um desrespeito absoluto ao meio ambiente, os pobres sempre longe da cidade e mantendo-se vazios urbanos no centro. Em vez de fazer parques e pensar em praças públicas, a gente pensa em condomínios fechados. Todas as cidades brasileiras reproduziram. Eu fui para Macapá está se inundando de condomínios fechados, enquanto que a cidade ali no meio continua sem urbanização. Em vez de reflorestar, que é o necessário, a gente desmata para fazer condomínio. Em vez de transporte coletivo, a gente faz anel viário. Em vez de rua, a gente faz muros. Enfim, na verdade, a gente precisa entender que, para além das disputas políticas, porque as disputas políticas, partidárias e imediatistas, elas contaminam a gestão da cidade. E a gente precisa saber relevar isso, a gente precisa chegar num grau de maturidade da nossa participação cidadã, em que a gente saiba identificar que não é a mesma coisa, que a gestão da cidade tem que ser perene. Ela tem que sobreviver a gestões. Eu não posso ter gestão em que, se o cara que vier na próxima gestão, aí o funcionário lá do Fernando Melo Franco ficou empolgado pela atual política, subiu, está lá atuando e tudo mais. Se por acaso vem um prefeito de outro partido, vai mandar o cara para o 5º subsolo no almoxarifado para ele aprender durante 4 anos a acreditar em política pública. Enquanto isso ocorrer, nós não vamos ter, porque se não for perene, por 12, 14, 16 anos, nenhuma política urbana é capaz de reestruturar as cidades. Só que quem dá a garantia de que essa transformação é perene é a certeza, é a consciência dos cidadãos que essa cidade precisa existir. Porque senão o próximo prefeito, ou que espero que não, mas próximos prefeitos possíveis, podem mudar tudo da noite para o dia e ninguém vai falar nada. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigado pela atenção.